Hoje eu vou reagir aqui à nossa colega questionadora e a gente vai tentar responder as perguntas dela aqui, através dessa postagem, não sei de onde veio, não sei quem é a pessoa, mas me enviaram umas prints e eu achei interessante comentar. Então quer dizer que Deus multiplicava pães e peixes para outros povos antigos, para os povos antigos, mas hoje ele deixa todo mundo com fome por causa do livre-arbítrio. Respondendo a pergunta, bom, primeiramente, acho que não é todo mundo que fica com fome, porque eu faço parte do mundo e atualmente eu não passo fome. E a resposta basicamente é não. Uma coisa não é a causa da outra. Mas vamos prosseguir que tem mais. Aqui ela deixa um pouco mais completo, né? Então quer dizer que Deus mandou maná dos céus ao povo de Israel por 40 anos, transformou água em vinho porque não podia faltar bebida no casamento. Tá, peraí. Aqui a gente tem um problema. Ela tá misturando, ela tá fazendo a relação da trindade, né? Que a maioria das pessoas fazem a trindade, o conceito de trindade mais famoso é esse. Eles entendem que o pai e o filho são a mesma coisa. Então, quando ela diz Deus aqui, ela quer dizer Jesus. E aí, ela tá misturando aqui o Messias ter transformado a água em vinho com o Criador ter enviado maná pro povo de Israel. São duas coisas feitas por dois seres diferentes, ok? Agora, vamos lá. Multiplicou pães e peixes para multidões de famintos, ok? Isso que foi o Messias que fez. Mas hoje ele não faz mais isso porque não pode interferir no livre-arbítrio. Ele não é o mesmo de ontem, hoje e eternamente? O que mudou? Ele amava mais o povo antigo do que esse? Ele abandonou seus seguidores ao longo dos anos? São tantas perguntas. Na verdade são só 5, né? Eu não acho muito. Mas vamos lá. Livre-arbítrio. Primeiro, esse conceito também não existe. Ele está errado, simplesmente. Ele não é escriturístico, assim como trindade, que é o primeiro ponto errôneo dessa pergunta. Mas vamos explicar o livre-arbítrio, porque trindade já tem uma série no canal sobre isso. E ela está em progresso. Enfim, a gente tem uma certa quantidade de arbítrio, mas ele não é livre. Porque para ser livre, tu teria que estar não sujeito a qualquer tipo de manipulação. E a gente está sujeito a vários e vários tipos de manipulações. Então não é totalmente livre, portanto não deveria ser chamado de livre-arbítrio. Porque isso causa uma ideia errada nas pessoas de que elas têm uma oportunidade completamente justa, em tese, né, de fazer qualquer escolha e que elas não vão ser impedidas ou ser atrapalhadas ou qualquer coisa do tipo. E não é isso que o Criador entregou pra gente. O Criador não disse que deu isso pra gente. E, na verdade, o certo arbítrio que a gente tem, inclusive a gente tem arbítrio de interferir no arbítrio de outras pessoas. Portanto, ele definitivamente não é livre. Porque, por exemplo, quando uma pessoa faz algo com outra, forçando essa pessoa a fazer alguma coisa que ela queira, isso é um exemplo de uma pessoa utilizando seu arbítrio para interferir no arbítrio de outra pessoa. Então, isso não é necessariamente algo que o Criador faz, é só algo necessariamente que ele possibilita que aconteça. Porque sim, ele nos permite uma certa quantidade de arbítrio. Só não é livre. E não, basicamente o Criador interfere quando ele acha que precisa, mas ele não é muito intervencionista. Interfere quando ele sabe que deve, simples assim. Aliás, no deserto não tinha muito de onde conseguir alimentos e aquele povo precisava de milagre para se alimentar. Agora, quando o Messias fez certos milagres, o Messias ele estava na terra, ele estava com o povo. Agora ele está com o Pai, ele não está mais aqui na terra. Então, são situações diferentes. Naquele momento ele estava bem acessível e agora ele não está. Na verdade, ele deixou a mensagem pra gente de que se a gente tiver fé o suficiente, a gente consegue executar milagres também. Como aquela passagem muito conhecida de que se tu tiver fé o suficiente, tu consegue mandar que uma montanha se mova de lugar. Mas enfim, o Criador ele é o nosso soberano. Ele é o nosso Criador. Nós somos coisas para ele, embora vivas. Nós pertencemos a ele, nós somos seus pertences. Tudo pertence ao Criador. Ele não é o nosso gênio da lâmpada mágica, ele não é o nosso empregado, certo? Então assim, a gente tem que ser reto para poder ganhar certas coisas. Como tem aquela passagem que diz, que o Messias diz, para não se preocupar com o que a gente vai comer ou beber, e sim para buscar o reino em primeiro lugar, porque todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Se tu tá reclamando de, por exemplo, passar fome, tu deveria se perguntar se tu tá cumprindo, se tu tá obedecendo o Criador. E ainda assim, ele não é obrigado a te entregar nada. Ainda assim, ele não é obrigado, como se fosse um empregado, a te entregar alguma coisa. Isso não é uma troca. Ele mandou certos mandamentos e a gente tem que obedecer e pronto. O que vai ser justo é o pós-vida. Essa vida aqui ela não é justa. Ela vai ser muito torta e o Messias já avisou. No mundo tereis aflição. E tem gente esperando a felicidade aqui. O máximo que dá pra ter aqui é alegrias passageiras e nunca a plenitude.
O mundo jaz no maligno. Não existe virar crente, aumentar a fé e só esperar coisa doce. Já viu as mortes dos discípulos do Messias? Já viu como o Messias foi morto? Já conheceu a história de Jó? Saiba, a sua recompensa ou galardão é essencialmente para o pós-vida. O agora serve para você justamente passar por provações e fazer escolhas. Então aqui a gente também percebe um terceiro conceito errado que ela está utilizando, que é a teologia da prosperidade, que diz que basicamente se tu tiver fé, aí tu vai ganhar coisas, como se fosse um prêmio ou uma troca, o criador é obrigado a te entregar. Não, não é assim que funciona. Então ela pergunta, o que mudou? Bom, eu já disse parte disso, o Messias ele não está mais aqui, então não está mais tão acessível, inclusive ele deixou pra gente instruções de como a gente pode vir a executar milagres. E naquele período o povo precisava, efetivamente, porque não existia uma tecnologia, não tinha uma logística, e os israelitas eles estavam num contexto de fuga, eles precisavam cruzar o deserto. Olha só isso aqui, ó. Nações Unidas admitem que a fome mundial é necessária para implementar o grande reset. Crônicas das Nações Unidas, os benefícios da fome mundial. Puxa, mas foi apagado. O pessoal da ONU apagou a notícia, mas alguém tirou o print. Imagina. Adivinha quem tirou o print? O pessoal do Alex Jones, olha só. Pois bem, olha que interessante. Seu editorial de 2008 diz assim, os benefícios da fome mundial. Foi rapidamente apagado horas depois do artigo ser descoberto. No editorial, a ONU elogia os benefícios da fome no mundo. Olha só, diz assim. Às vezes falamos da fome no mundo como se fosse um flagelo, que todos nós queremos ver abolido, encarando-a como comparável à peste ou AIDS. Mas essa visão ingênua nos impede de entender o que causa e sustenta a fome. A fome tem um valor positivo para muitas pessoas, escreveu o professor George Kent da Universidade do Havaí. É claro que vem de uma universidade, pô. Mas vamos lá, continuando aqui. Olha só, aqui a capinha, ó, benefícios da fome mundial. Na verdade, é fundamental para o funcionamento da economia mundial, continua. As pessoas famintas são as mais produtivas, especialmente onde há escassez de trabalho manual. Kent continua dizendo que sem a ameaça da fome, a economia global deixaria de existir. Sim, é verdade que a maioria das pessoas trabalham porque elas querem, né, ter o que comer, certo? O que ele está dizendo é o seguinte, se a gente acabar com a fome no mundo, as pessoas não vão mais ter medo e elas não vão trabalhar. É isso que vai acontecer, basicamente. Pois bem, agora olha que coisa interessante. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. A ciência consegue fazer cada coisa maravilhosa, não sei o que o pessoal diz e tudo mais. E resolver a fome do mundo é muito barato, na verdade. É muito mais barato do que o CERN. Não sei se você imagina uma coisa dessa, hein? É mais barato resolver a fome do mundo durante um ano do que fazer um novo CERN, que o pessoal está tentando construir um CERN muito maior. Tudo bem, mas o pessoal está construindo o CERN. A fome do mundo continua aí. E continua e vai continuar sempre. Por que será? Por que será? Você não sabe? Então compra um carimbo assim de otário e bate na sua testa. Porque vamos lá, pessoal. É óbvio que era simples de resolver o problema. Mas não vai ser resolvido, porque tem interesses maiores por trás. Vamos continuar lendo aqui o que o pessoal diz. Olha só. Olha só. Ninguém trabalha mais do que as pessoas famintas. Sim, as pessoas bem nutridas têm maior capacidade de atividade física produtiva, porque elas estão bem nutridas. Mas as pessoas bem nutridas estão menos dispostas a fazer esse trabalho. Se isso não fosse psicótico, diz o jornal, o suficiente, o jornal tá com uma visão, então o jornal tá bravo, ó. Se isso não fosse psicótico o suficiente, Kent admitiu a queima-roupa que as elites realmente veem a escassez de alimento como um ativo, alegando que os esforços para acabar com a fome mundial seriam um desastre. Ô, meu, você tá de brincadeira, né, meu? Você tá de brincadeira. Quem limparia nossos banheiros? Teríamos que produzir nossa própria comida e limpar nossos próprios banheiros. Meu, ó, sinceramente, é isso que eu falo pra todo mundo. Todo mundo tem que limpar seu próprio banheiro e tem que produzir sua própria comida. Ponto. Certo? Uma das coisas, hoje em dia as pessoas são muito folgadas, né? Tipo assim, tudo que as pessoas usufruem hoje, que fica assim, eu tenho isso, tenho aquilo, é na base do medo. Porque tem uma população sofrendo, não sabendo se vai conseguir levar comida pro filho. Por isso que muitas pessoas têm lá os seus confortos, etc. Tal. Tô falando que é ruim a pessoa ganhar dinheiro? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que, tipo assim, a quantidade de dinheiro que nós pagamos de imposto era o suficiente para acabar com a fome no mundo. Mas é conveniente que a fome exista para algumas pessoas. Tudo bem? Dito isso, vamos lá.
Não é de admirar que as pessoas de alto nível não estejam correndo para resolver o problema da fome. Para muitos de nós, a fome não é um problema, mas é um bem. É o nosso bem-estar, segundo diz aí o professor da Universidade do Havaí. Que interessante. Por que será que a ONU apagou isso, hein? Aliás, o pessoal da ONU foi o pessoal que falou pra fique em casa, trave o comércio, não permita as pessoas se movimentarem. Sim, sim. Desde o início eu fiz um vídeo na época falando o seguinte, isso vai gerar fome. As pessoas falaram o seguinte, você é um capitalista malvado, você quer que as pessoas morram, etc. Tal. Agora a fome chegou e vai ficar cada vez mais grave. Vocês acham que esses caras vão resolver a fome? Eles criam a fome, Presta atenção, meu. Você tá de brincadeira. A única forma das pessoas estarem bem era se as pessoas vivessem em grupos patriarcais com patriarca, certo? No comando, né? De cada um. Mas as pessoas não querem isso, elas querem ser independentes e jogam tudo lá pra ONU. Beleza. Tipo assim. Existe facilmente como acabar com a fome no mundo todo, mas são os próprios humanos que não querem. Aliás, muitas vezes o problema nem é dinheiro ou logística, mas meramente conhecimento. Se as pessoas aprendessem sobre bushcraft, fazer armadilhas para animais aquáticos e terrestres, acender fogo, fome e abrigo jamais seriam um problema. Então o real problema é que quem serve o diabo justamente quer a população indefesa e sem autonomia, para que desse modo eles consigam controlar o mundo e as pessoas como bem quiserem. Sem falar que existe muita propaganda falsa da ONU, então some o interesse político e satânico com o poder da mídia e pronto. Fabricam uma narrativa com completas invenções, falácias e ou hipérboles e as pessoas acreditam. Tem outros motivos, mas enfim, parte disso é que naquele contexto eles realmente necessitavam do maná. Então o Criador deu. E o Messias ele tem o arbítrio dele, assim como teve o arbítrio dele aqui na Terra, como mais uma criatura do Criador, a mais importante provavelmente, o primogênito, mas uma criatura. E aí com o arbítrio dele ele decidiu, vou transformar água em vinho no casamento, assim como decidiu com o arbítrio dele multiplicar os peixes naquele momento. Ele podia, ele quis, ele fez. Ele estava ali. Então, resposta a essa próxima pergunta, não, ele não amava mais o povo antigo do que esse. O Criador, ele ama certos filhos mais do que outros sim, devido à natureza obediente deles. Então, é bastante meritocrático. Então, assim, outro conceito... Deixa eu ver, acho que já foram 4, né? Esse é o quarto. Vamos lá. Ela utilizou trindade, ela utilizou teologia da prosperidade, ela utilizou livre-arbítrio. São 3 conceitos errados. Agora a gente vai pro quarto. Amor incondicional. O Criador não nos ama incondicionalmente. Nem a sua mãe te ama incondicionalmente. Deixa eu te dar um exemplo. Se tu prender ela e torturar durante anos e anos... E, sei lá, até o momento em que ela começar a te odiar. Isso não só é plenamente possível, mas como aconteceria em 100% dos casos. Portanto, o amor ele não é incondicional. Porque o amor incondicional, a premissa, o argumento dele gira em torno justamente de ser algo que não vai colocar nenhuma condição para que o amor aconteça. Isso não existe, nenhuma criatura faz isso e o Criador também não faz isso. É meritocrático. Então, seja um bom filho e tu será amado. Seja um mau filho e tu vai pro inferno. Percebe? Mais um conceito errado derrubado. Vamos para as próximas perguntas. Na verdade, só sobrou mais uma, né? Ele abandonou seus seguidores ao longo dos anos. Não. Por hoje é só isso. Obrigado por assistir e até mais.